Olá, meu querido e minha querida, a paz do Senhor, que hoje Ele possa te encher dessa paz que excede todo entendimento e te leva a uma alegria excepcional. Mas nós estamos falando sobre casamento e relacionamentos construtivos. Esse é o segundo vídeo sobre o assunto. Se você não ouviu ainda o primeiro, você vai lá aqui no meu canal, você vê qual é o primeiro, assista, porque esse vai complementar aquele vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você não tenha feito. Dá um like aí na mensagem e também aperte o sininho para você ser avisado de todas as postagens, tá bom? Mas o nosso estudo está lá em Salmo 127:1, para que você seja feliz e pleno no seu relacionamento, né, de casamento, no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, às vezes também numa sociedade, é importante que você tenha relacionamentos construtivos. E eu quero basear a minha palavra lá no Salmo 127:1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E eu falei sobre os que trabalham na edificação, não é? O relacionamento entre as partes que estão envolvidas nessa parceria. Mas o texto começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, você pode trabalhar e deve, Deus espera que você trabalhe para edificar a sua casa. Né? Se a sua casa for o seu relacionamento, o seu casamento, o seu lar, se for a sua sociedade com alguém, se for o seu negócio, sem trabalho não vai para frente. Então existe o nosso envolvimento, né? Nos nossos relacionamentos. Mas se o Senhor não tiver no negócio, se o Senhor não tiver no casamento, você trabalha em vão. Então existe aqui uma condicional. Você vai trabalhar, não é? E você vai se relacionar, você vai fazer o seu melhor, mas Deus tem que estar no negócio para que você prospere. Se o Senhor não edificar a casa, em outras palavras, o Senhor precisa edificar a casa. Você sabe que eu sempre vivi muito bem com Lamartine e nunca tive grandes crises, mas quando a minha filha nasceu, eu tenho uma filha só, a Érica. Quando a minha filha nasceu, a gente teve assim um momento de adaptação que, especialmente para mim, foi muito difícil. Porque eu era casada há 3 anos e meio, a gente foi para o seminário, eu e o Lamartine, a gente fazia tudo juntos, né? Estudava juntos, trabalhava juntos, no final de semana vinha para São Paulo juntos, fazia o ministério juntos. Então nós éramos muito apegados o tempo todo fazendo coisas juntas, né? Era um grude. E eu morava em Atibaia, na estância Palavra da Vida, aquela coisa gostosa, acordava com os pássaros cantando, né? Aquela vida maravilhosa. Eu costumava dizer que aquele era o meu paraíso na terra. E quando a Érica estava para nascer, a gente mudou para São Paulo. E eu fui morar em Perdizes, no quarteirão da PUC e do Colégio Batista. Gente, num apartamento. Que quarteirão barulhento, não é? Que quarteirão cheio de trânsito. Você imagina uma coisa oposta, né? Eu fui criada no interior, gosto de vida devagar, silêncio. De repente eu estava lá no inferninho. Era mais ou menos assim que eu me sentia, né? Tanto trânsito de manhã, eu já acordava com o pessoal da PUC tentando disputar espaço para chegar lá, com muita buzina, era um horror. Bom, foi difícil a mudança de local. Foi difícil a mudança de vida, porque minha filha nasceu, eu tinha que me ocupar todo o tempo com ela, o Lamartine saía, eu tinha que ficar em casa, né? Eu morava numa casa com muito verde, fui morar num apartamento, num lugar cheio de concreto. Olha, gente, imagina, eu que amo dormir com recém-nascido, eu não dormia direito, eu ficava irritada. E o Lamartine também era muito jovem, ele não entendia bem esse momento da minha vida, tinha muito ciúme de mim por causa da Érica. Ele curtiu muito a Érica, mas tinha ciúme do meu tempo, da minha paixão, do meu envolvimento, porque a mulher quando tem filho, né, tem até um hormônio que é muito forte nesse tempo na vida da mulher, que é a ocitocina, que faz com que a mulher
tenha toda a atenção voltada para a criança. Então, ela não está nem aí com o marido. Imagina, Lamartine, que é assim super, gosta da minha atenção, tudo, de repente passou a não ter mais. Então, era um momento estressante, né? Com falta de apoio dele, porque também ele era muito jovem, 25 anos nós dois, a gente não entendia bem aquele momento, então foi meio estressante. E eu costumava pensar, meu Deus, se eu pudesse sair dessa vida agora, eu sairia. Sabe aquela coisa assim, ai, queria um livramento disso que eu estou vivendo. E quando eu pensava assim, eu pensava nesse versículo, porque você sabia que esse versículo foi o versículo que eu pus no meu convite de casamento? Exatamente, porque quando eu casei, eu pensei nisso. Eu pensei, Senhor, se o Senhor não edificar a minha casa, eu posso trabalhar o quanto for que ela não vai para frente. E quando eu passei por isso, que foi, na verdade, um momento estressante, e eu tinha vontade de sumir, eu pensava, Deus, se o Senhor não me ajudar a viver esse tempo agora, não tem mais ninguém que possa fazer isso. E Deus foi me dando sabedoria para lidar com as situações e com o momento. E foi passando, minha filha foi crescendo, a gente foi se adaptando à nova realidade. Graças a Deus eu saí daquele lugar barulhento depois de um ano, né? E Deus foi me dando lugares melhores, fui morar num bairro silencioso, foi tão gostoso, assim, Deus foi adaptando, né, foi dando o melhor, foi dando situações mais fáceis para mim e foi me ajudando. Mas eu estou contando isso, uma fase da minha vida, você pode estar passando por uma fase completamente diferente. Talvez você esteja vivendo um momento de dívidas, então está um momento estressante, você está brigando com seu marido, ou você está passando por um momento, o marido com a esposa pode ter se envolvido com outro homem, e você está tentando conquistar a sua esposa. Todas essas situações que eu estou citando aqui, eu já aconselhei pessoas que viveram essa realidade. Então, eu sei como são os problemas que os casais enfrentam. Problemas de traição, problemas financeiros, problemas de doença, não é? Às vezes um fica doente, o outro tem que suportar aquele momento e se doar. Tudo isso pode gerar um estresse no relacionamento, pode gerar um tempo de dificuldade. E se o Senhor estiver ali edificando a sua casa, ela não vai ruir, mesmo em tempos difíceis, não é? Em primeiro lugar, é importante que você saiba que Deus trabalha por você. É tão importante a gente saber disso. Tem um Deus que é o maior interessado na sua casa, que ela seja bem construída, porque a sua casa vai ser a luz de Deus, a luz de Jesus brilhando para o mundo, sabe? Tem uma frase que diz assim, que Deus, que o mundo, ele não lê a Bíblia, mas o mundo lê você. O mundo não lê o relacionamento na Bíblia, que fala do relacionamento de Cristo à igreja, mas ele é capaz de olhar para você no relacionamento com seu marido, ou o marido com a esposa, e ver alguma coisa muito especial. Então, Deus tem interesse que você vá bem no seu relacionamento, que Ele trabalha para edificar a sua casa. Em primeiro lugar, você tem que convidar Deus para trabalhar por você, o Senhor para trabalhar por você, porque Deus não invade casa de ninguém, né? Lá em Apocalipse diz que Deus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele entra e vai ceiar com ele. Ali fala da pessoa que abre o seu coração para Jesus, mas também fala de casas que se abrem para o senhorio de Jesus. Abra a sua casa para o senhorio de Jesus. Convide Jesus para entrar na sua casa, né? Você e o seu marido, os seus filhos, participem de uma igreja, leiam a palavra, busquem os princípios e intronizem a Deus na sua casa. Você vai ver como que Ele vai trabalhar para prosperar a sua casa. Em segundo lugar, siga a direção de Deus a respeito sobre a edificação da sua casa. Deus, Ele é o arquiteto dessa construção, né? A gente sabe que para construir uma casa precisa de um plano, precisa de fazer um planejamento, precisa de uma planta para saber onde que as coisas devem ocupar os seus lugares, como aproveitar bem o espaço. Então, Deus é o arquiteto dos relacionamentos, Ele que os construiu, então Ele sabe como funciona bem. Então saiba como Deus quer que você exerça o seu papel nesse relacionamento. A esposa, como Deus espera que a esposa se comporte, como que ela deve lidar com o marido, com os filhos, o marido como deve lidar, né,
nos relacionamentos da casa, da família. Então, siga a instrução do arquiteto. Olhe a planta, como que ele deseja que seja edificado. E Deus estando presente ali, não é, fazendo a melhor planta e você observando como tem que ser. Gente, vai ser perfeito, vai ser um lar feliz, né? Vai ser um lar que vai dar prazer das pessoas olharem e você vai ter prazer em viver nessa casa, né? Nesse lar feliz. Em terceiro lugar, você deve colocar o nome de Deus no projeto. A palavra de Deus diz que o Senhor é dono da nossa casa. Coloque o nome de Deus, ele tem que ter a assinatura do projeto. Você tem que invocá-lo, você tem que seguir as suas instruções e você tem que pôr a assinatura dele nesse projeto, não é? Você sabe quando alguém vai construir uma casa que põe aquele tapume e já põe o nome do arquiteto? Então, a sua casa tem que ter o nome de Deus. O nome de Deus vai à frente. Quando você prosperar e quando você for feliz, quem vai brilhar, sabe quem é? Deus, né? A luz de Jesus vai brilhar, você vai ser um grande testemunho. Você sabe que tem a história do meu cunhado e da minha cunhada, que hoje são pastores, o pastor Caio Pozella e a pastora Raquel. Eles se converteram porque eles foram evangelizados por um casal, né? E a minha cunhada, a Raquel, ela diz que ela parou para ouvi-los porque ela via nesse relacionamento desse casal felicidade, paz, alegria. Então, ela desejou aquilo que eles tinham. Então, isso é muito importante. Quando você vive bem, segundo a direção de Deus, você coloca o nome de Deus e o nome de Deus será honrado através de você. Então, para finalizar, eu quero orar por você, para que você se posicione, para que você invoque a Deus na sua construção, para que você siga a direção do arquiteto e deixe ele assinar o seu nome. Tá bom? Então feche os seus olhos agora, eu quero ministrar na sua vida. Senhor Deus, abençoe as famílias, abençoe as casas, abençoe os negócios, as sociedades, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, mas se o Senhor edificar, será grande essa casa será plena e feliz, e essa sociedade, Senhor Deus, vai longe, vai crescer no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e que essa palavra possa impactar a sua vida e que você possa se posicionar em Deus, em nome de Jesus.